Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais uma edição do especial de domingo do Terceira Dimensão. Hoje a minha convidada é a jornalista Helena Fagundes. Olá, Helena. Olá, tudo bem? Bem-vinda ao nosso programa. Este programa tem um gostinho especial, porque as pessoas lá em casa podem não saber, mas nós fomos colegas de secundário. Depois escolhemos seguir o mesmo curso. Tu foste para Coimbra, eu fui para Lisboa, eu fiquei por lá e tu regressaste. Fazia parte dos teus planos desde o início voltares à Terceira? Fazia parte desde o início o regresso à Terceira. Para já tinha, na altura, o meu namorado cá, portanto isso torna logo lógica essa decisão. Depois sempre desde o início quis voltar, foi algo que nunca foi uma dúvida na minha mente, o regresso. Porque é claro que sabia que tinha o seu custo, não é? Todas as decisões têm coisas boas e coisas más. Lá fora temos um meio muito maior, em termos jornalísticos seria mais desafiante, mas escolhi se calhar a parte sentimental e de proximidade. Tu começaste logo a trabalhar no Diário Insular, onde estás até hoje, portanto imprensa, depois fizeste um bocadinho de rádio, portanto também foste completando a experiência com outras áreas, mas estás na imprensa, portanto, desde o início. Sim, eu sou decididamente uma jornalista de imprensa. Eu tenho jeito para a imprensa, é lá que eu me mexo bem, é o que eu gosto. Rádio foi uma experiência, não é propriamente o meu talento, portanto fiquei pelos jornais e acho que fiquei bem. E televisão, já pensaste nisso? Já, às vezes perguntam, já houve alturas em que teve para acontecer, acabou por não acontecer, não sei, é uma experiência que se acontecer, eu hei de recebê-la de braços abertos, devemos de ver se é boa ou não. Mas é um meio interessante lidar com a imagem, aliar a imagem à informação. É um meio, para mim é um meio se calhar mais poderoso ou pelo menos que mais facilmente chega às pessoas, mais facilmente é percebido. Eu agora que regressei tenho estado mais em contacto com pessoas da área, não é? A nível Açores, a nível Terceira. E às vezes gosto de lhes perguntar se é fácil ser jornalista nos Açores. É assim, eu acho que se pode, quando se entra nesse tipo de conversas, pode-se cair em muitos lugares comuns. Eu acho que não é fácil ser jornalista em lado nenhum, sinceramente. Acho que, para já, podemos pegar naquelas questões que são óbvias, o mercado está muito mal, pelo menos a nível internacional está mal. Recentemente saiu um estudo que colocava o jornalismo como a pior profissão de todas. Que azar! É verdade. Portanto, é uma profissão, é uma escolha difícil em qualquer lado, mas é uma escolha que muita gente faz, o que quer dizer também que esta profissão tem algo para nos dar. Pode não ser dinheiro, pode não ser cómoda, pode não ser a melhor coisa para quem quer ter uma família com 6 filhos para cuidar, mas dá-nos algo e a questão é nós pensarmos o que é que nos dá. Se nós nos mantemos nela, apesar de todas as adversidades, é porque vale a pena. Em relação ao caso concreto dos Açores, também tem as suas especificidades. Estamos num meio pequeno, é a primeira. Eu acho que é muito difícil escrever no jornal algo que a gente não possa dizer cara a cara à pessoa. Até porque volta e meia vai estar cara a cara com aquela pessoa. Depois, a proximidade das instituições, a proximidade do poder político, pressão que não é bem pressão, mas que está sempre lá e com que a gente tem que lidar, são questões muito específicas do jornalismo aqui, mas vai-se lidando com elas. É preciso ter um bom jogo de cintura. É preciso ter um bom jogo de cintura, aqui como em qualquer lado, mas aqui como o meio é pequeno, se calhar um bocadinho mais. Já que fizeste a pergunta a ti própria, eu aproveito e pergunto-te, o que é que o jornalismo te dá, então? A parte filosófica, bem, o que é que o jornalismo me dá? Eu às vezes não sei muito bem, se calhar sou só masoquista. Somos todos. É uma possibilidade que eu seja só masoquista, mas eu penso que não. Eu acho que os jornalistas, acima de tudo, gostam de contar histórias. Portanto, nós vamos sempre poder contar histórias. Quer elas sejam pagas a 100 euros ou sejam pagas a 5 euros.
mas vamos contar essas histórias e isso preenche-nos. Claro. E depois, acima de tudo, acho que são duas coisas, é a capacidade ou a possibilidade de assistir a coisas fora do comum, a pessoas fora de comum, a acontecimentos fora de comum e a vê-los de dentro. E depois também é uma boa opção para ver a vida. Nós conhecemos os políticos, conhecemos os artistas, conhecemos as instituições por dentro, sabemos aquilo que sai nos jornais e o que não sai nos jornais. Portanto, somos privilegiados nesse sentido. Nós temos uma visão mais completa da vida. E costuma-se dizer, eu digo sempre isto, que o jornalista não tem classe social. O jornalista, tanto de manhã, está no bairro da Lata a relatar uma questão qualquer que aconteceu lá, como à noite vai ao coquetel da Câmara Municipal. Portanto, nós não pertencemos, e o não pertencer às vezes é muito interessante. É esta sensação de um bocadinho de liberdade, ou seja... Sim, de liberdade e de amplitude da visão que tu tens da vida. E acaba por ser também um bocadinho camaleónico, não é? A pessoa ter que se adaptar a diferentes situações. Sim, e isso também te enriquece. Às vezes chateia-te. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Mas quando estamos descansadinhos, já não há stress, já nos sentamos no sofá e pensamos, ok, pronto. Eu pelo menos vi isto e eu sei como é que é esta pessoa, sei como é que é esta situação. Não estou a ser enganado, pelo menos isso. Posso não gostar daquilo que vejo, mas vejo as coisas. Eu sei que tu já entrevistaste uma pessoa de quem eu tenho um fascínio especial, por quem eu tenho um fascínio especial. Então. Costumo dizer que casaria com ele se fosse possível. Opa, devias-me ter dito. Estou a falar do Miguel Sousa Tavares. Ah, bom. Tenho muita inveja de ti por teres feito essa entrevista, mas gostava de te perguntar se há mais alguma que tenha sido marcante ou que tenha sido especial para ti, alguma figura pública ou... Sabes uma coisa interessante? As entrevistas que me marcaram nunca foram a gente famosa. Eu percebo o fascínio que às vezes certas figuras exercem sobre nós. É assim, o Miguel Sousa Tavares, é claro que eu também o admiro, já li coisas dele. Algumas gostei mais, outras menos, mas escreve lindamente, é um homem com muito carisma, não vou dizer que me casava com ele, mas é um homem com muito carisma. E já entrevistei outras pessoas, já entrevistei políticos, já entrevistei artistas. Normalmente os melhores são os mais humildes. Isso é uma verdade. Diz-se sempre isso, mas isso é verdade. Mas não as entrevistas, não. As entrevistas que me marcaram mais foram, se calhar, pessoas que não eram famosas. Olha, por exemplo, uma figura da nossa terra, o José Grita. Uma entrevista que, se calhar, as pessoas vão pensar ao princípio não tem sentido ou tem sentido, se calhar, uma entrevista má. Não. É uma pessoa que, no meio que não aceitava a homossexualidade, se assumiu, isto há décadas atrás, fez uma vida completamente única. Isso é inspirador. Se calhar é mais inspirador do que alguém que é famoso. Ótimo. E agora eu perguntava-te, eu sei que trabalhas para um órgão de comunicação social que tem uma equipa maioritariamente feminina. Será que as mulheres têm uma visão diferente da visão dos homens em relação ao tratamento da informação? As mulheres têm sempre uma visão diferente dos homens em todas as áreas da vida e no tratamento da informação também. Por isso é que eu costumo dizer que o jornalismo, para mim, em termos ideais, devia ter homens, mulheres, negros, chineses, gente de meia idade, gente rica, gente mais pobre, porque é dessa pluralidade de visões que nasce uma informação plural. Nós não podemos pensar que todos os jornalistas vão tratar a informação da mesma maneira. Uma mulher vai tratar de uma forma, vai olhá-la por um ângulo. Se calhar a entrevista que eu fiz ao Miguel Sousa Tavares foi de uma maneira sendo eu mulher e seria de outra forma sendo um homem. E a mesma coisa de alguém que vem de outro estrato social. Nós jornalistas às vezes temos alguma dificuldade em olhar para quem está em baixo e também para quem está em cima. Olhamos só para a visão média, para a classe média. Portanto, por exemplo, um jornalista vindo de uma classe alta teria outra visão do mundo. Claro, completamente. E pegando nesta última pergunta, eu faço-te outra que vai um bocadinho
pelo mesmo caminho. Eu sei que também recentemente foste mãe e ainda não passei por essa experiência, mas o facto de ter sido mãe mudou a forma como tu vês também o mundo hoje em dia? Ser mãe é assim uma espécie de tsunami nas nossas vidas, a verdade é essa. É um processo que ao início é... Eu não quero usar a palavra violento, mas vou usar a palavra violento. Muda a maneira como tu pensas, muda-te fisicamente, muda-te, pura e simplesmente. E a nível do teu trabalho, sentiste que passaste a olhar para os acontecimentos de outra forma? Se calhar com mais calma, com menos stress, com mais compreensão e compaixão para com os outros. Acho que isso acontece. Acho que ter um filho, a gente... É um pensamento um bocadinho estranho, mas a gente começa a pensar, todos já fomos pequeninos desta maneira. Percebes? Todos já partimos daquele princípio e todos temos as nossas inseguranças, todos nós cometemos erros, ninguém é inabalável ou inatacável. Portanto, com mais compreensão, talvez. Ficamos mais tolerantes. Sim, e menos arrogantes um bocadinho. Não notei. Pronto, olha. Estou a brincar. Esta mudança na tua vida, tu inicialmente disseste que a vida do jornalismo era um bocadinho contrária à ideia de constituir uma família, não é? Mas até ao momento tu conseguiste... Temos que conciliar, o que tem que ser, não é? Agora que se calhar sinto que tinha mais tempo anteriormente para certos tipos de histórias, para certos tipos de trabalho, isso é inegável. Eu acho que devemos lutar um bocadinho contra aquela imagem da super mulher e super mãe, porque isso não existe. Devemos todas dizer, não, às vezes é difícil, às vezes não conseguimos, para que também a sociedade se saiba moldar a isso, porque criar uma criança é um trabalho importante. Bastante. E é bom que saia bem feito. E vamos supor que daqui a uns anos, quando o teu filho tiver terminado o secundário... Esperemos que sim. Te diz, mãe, eu vou ser jornalista. O que é que tu lhe vais dizer nessa altura? Eu acho que eu não sou daquelas pessoas que têm grandes expectativas para os filhos. Aliás, eu tenho grandes expectativas para ele. Eu espero que ele seja saudável, inteligente e feliz. E isso não é uma coisa assim tão simples de obter quanto isso, principalmente a parte da felicidade. Mas eu espero que ele seja. Mas para além disso, eu espero que ele faça aquilo que ele quer. Eu vou-lhe dizer, olha, tu, se queres ser independente nesta vida e não depender de patrões, nem disto, nem daquilo, é bom que tenhas uma profissão bem paga. Isto é verdade. Mas também podes escolher outras vias. Podes ir para profissões que têm os seus quês, mas que te preenchem. Isso também é válido. Podes ser médico, podes ser advogado, podes ser piloto, podes ser halteriofelista, podes ir vender cocos para o Havaí, desde que sejas feliz e que estejas bem, a mãe está bem também. Mas não te preocupa que alguém queira seguir os teus passos e que entre nesse mundo também? Não me preocupa, porque com todos os desafios e com todas as coisas que não eram bem aquilo que eu pensava que eram, eu estou bem nesta profissão. Eu costumo dizer que quando a gente está muito mal num sítio, a gente sai. Sim. Tu tinhas segundas opções, ou seja, quando partiste, quando terminaste o secundário e decidiste ingressar na faculdade, tinhas segundas opções se o jornalismo não fosse o plano A? Eu nunca soube muito bem até ao fim o que é que eu queria fazer. Mas também tinha pensado se calhar psicologia, para essas áreas mais de... Mas lá está, pelas áreas mais da alma humana, não é? Da pessoa. Havia qualquer coisa que já te puxava para Há esse caminho? sempre. Como sabes, há sempre algo que é o nosso forte, não é? Ou que nos fascina.
Se calhar a psicologia tinha sido a melhor opção, não sei. mas talvez não. Eu gosto muito de ser jornalista, apesar de tudo, e a gente tem a tendência para se queixar. Sim. Mas já me ri muito nesta profissão, já tive momentos que tive que engolir em seco para não cair a lagrimazinha, não é? Porque somos humanos. E é a tal visão do mundo completa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não consegue pôr um preço nisso. Esta coisa que tu disseste agora de aguentar e engolir em seco para não deixar cair a lagrimazinha, é muito interessante, porque não acontece só no jornalismo. Provavelmente as pessoas que trabalham em outras áreas também já passaram. Acontece na vida em geral. Acontece na vida em geral. Porquê é que essa lagrimazinha não podia cair? Porque é que não podia cair? Se não interessado que eu estava a chorar e era uma desgraça. Não, nós temos que tentar parecer que temos algum distanciamento. Se bem que não podemos ter um distanciamento total, senão também não podemos contar a história. Porque para nós compreendermos uma história, temos que sentir alguma empatia com ela. Se nós estamos numa fase da nossa vida que estamos muito frios, muito distanciados, por exemplo, as reportagens não vão sair tão boas. E tu consegues perceber quando de facto uma história te aproxima e uma história te emociona, que a tua escrita sai diferente? Consegues perceber isso? Vê-se logo, para já sai muito mais fácil. E eu tento não ser lamechas nos meus textos, deixo que a emoção que existe na história seja a emoção que passa, mas que passa sem grandes artifícios. Não gosto muito de embelezar. Se uma coisa é difícil na história, mas é difícil sem eu tentar tornar mais difícil ou mais melodramática para o leitor. Mas a emoção é uma parte do jornalismo, sem dúvida nenhuma. E as boas histórias são aquelas que quebram a indiferença das pessoas, sem dúvida nenhuma. E tens aqueles dias em que estás à frente do computador e não sai nada? Claro. Toda a gente tem. A minha fórmula para esses dias é não tentar inventar. É verdade, tentar escrever direitinho, correto, factos certinhos, nada de grandes piruetas e cambalhotas. Tudo certinho. Se estiver certinho, se a gente não deseducar o leitor, a coisa já não está má. Não comes um chocolatinho, não vais apanhar ar. Um chocolatinho. Não há assim esses truques de inspiração? Não sou muito disso. Para a frente é que é caminho. Insiste, não é? Insiste. Há alguma figura histórica que, se tu pudesses ressuscitar, gostarias de entrevistar? Estou a pensar. À vontade, ficamos aqui o tempo que quiseres. Sendo mulher, a Marilyn Monroe. É um ícone, não é? Sim. De certa forma é um ícone. Mais figuras assim. Ela no sentido de ser um ícone de Hollywood, da construção da imagem, da construção da figura, acho muito interessante. É um dos maiores ícones mundiais. Também tinha uma personalidade muito controversa, segundo. E contraditória, tanto a loira burra como a mulher mais profunda. E sendo mulher, acho que é uma figura que me interessava. Essa dualidade. A dualidade. O que tu tens que ser para o mundo te aceitar, não é a loira burra, fácil, etc. E o que tu realmente és. Acho isso muito interessante. Há assim alguma história do teu início de carreira mais cómica que te lembres, que tenhas passado? Eu, por acaso, lembro-me de uma, e outro dia estava a contar a um colega meu muito infeliz, que foi quando me mandaram para a minha primeira reportagem, estava eu na rádio, para ir entrevistar o Santana Lopes, e eu cheguei à conferência quando a conferência tinha terminado e, portanto, consegui um grande trabalho. Isso já aconteceu. Ir parar a sítios que não era ali, era no sítio ao lado, ou era outra hora, ou enganar-me nos nomes das pessoas. Aquilo no início é o caos. Parecemos uns maluquinhos a andar na rua. É o caos completamente. Mas depois começamos a conhecer os cantos da casa, a conhecer os truques para não nos enganarmos. Toda a gente tem as suas argoladas, então. Começamos a ganhar um bocadinho mais de confiança, a respirar fundo. Sim. A idade também ajuda às vezes. Sim. Esta coisa da idade, do envelhecer, enquanto mulher, como é que tu lidas com isso?
Como é que eu lido com isso? Não tenho hipótese em que lugar vai acontecendo, não é? É claro que uma pessoa gostava sempre de ter 18 anos, não é? Às vezes essa folha em branco que tu és quando tens 16, 17, não és bem uma folha em branco, mas és quase, tens 2 ou 3 linhas escritas. Isso é muito, muito bom. Mas vamos aprendendo. Também a idade dá-nos coisas boas, dá-nos mais respeito por parte das pessoas, dá-nos mais confiança. Sabes o que é que obtens ou não obtens de determinada pessoa e sabes também não te colocar em determinadas situações que te possam fazer mal. E isso também é bom. Normalmente as pessoas, vou voltar um bocadinho atrás, estamos a falar aqui da idade e tu já falámos um bocadinho dos filhos, já falámos da incompatibilidade do jornalismo às vezes com constituir família. Toda a gente que trabalha nestas áreas e que tem uma relação, as relações acabam por sofrer um bocadinho, às vezes por causa da falta de tempo, da gestão de tempo, das prioridades. Cobram-se coisas, depois não se cobram. Portanto, tu que tens uma relação bastante duradoura, não é? E sem querer entrar na tua privacidade, é importante ter ao lado uma pessoa que compreenda que às vezes vais ter que te ausentar e às vezes não vais poder chegar à hora que está determinada a chegar. É essencial e é essencial desde o início, não é? Porque depois as coisas só se vão complicando cada vez mais com os filhos e com tudo isso, mas eu tenho sorte nisso. Para já estou com uma pessoa que eu me conheço desde os 17 anos, portanto se queria ir embora já tive bastante tempo para fazer isso. Eu acho que no fundo é isso, sermos claros com as pessoas, nós somos isto, também somos jornalistas, também somos uma pessoa que às vezes não pode estar lá, se bem que também estou num meio em que a minha presença em casa não é como noutros meios em que as pessoas passam tempos e tempos e tempos sem pôr os pés em casa. Faz parte de mim e alguém que queira estar comigo também tem que compreender isso, não é? E ele compreende. Se estivermos com alguém que não compreende essa vertente, é claro que vai ser muito difícil. Mas isso aplica-se ao jornalismo e aplica-se a outras profissões. E principalmente sendo mulheres. Eu acho que as mulheres às vezes ainda sentem muito peso da pressão do companheiro na gestão da sua vida. Quer se queira, quer não, a nossa sociedade ainda é um bocadinho machista. Compreende-se perfeitamente que o homem seja jornalista ou que o homem seja lá o que seja e que não vá à casa, que tenha o almoço de negócios, o jantar de negócios, que só apareça quando tem que aparecer porque ele está a ganhar o pão. Parece que a mulher não está a ganhar o pão para casa, está a ocupar-se, não. É a nossa profissão e nós temos que ir fazê-la, ponto final, parágrafo. E achas que esse pensamento vai mudar ou vamos continuar um bocadinho ainda onde estamos? É assim, eu acho que acho que vai mudar porque a nossa sociedade tem evoluído nesse sentido, agora vai demorar muito tempo. E sente-se mais aqui, por sermos uma ilha, por sermos mais Talvez, pequenos? é assim, eu nunca senti, os meus pais nunca foram muito tradicionais, eu não tive uma educação tradicional. Também a minha relação com o Bruno sempre foi tudo muito claro desde o início. Eu, pessoalmente, não sinto isso no campo das minhas relações mais próximas, mas acho que muitas mulheres sentem isso. Então, a que horas é que chegas? O jantar já está pronto, então como é que eu vou fazer isto? Né? Aquela cobrança, acho que acontece. E se calhar acontece mais numa sociedade mais pequena, mais fechada, mais tradicionalista. Durante o percurso, portanto, que fizeste até hoje, estou aqui a tentar fazer contas. Pronto, És uma calculadora, que és de humanidades, a coisa não vai correr bem. Não corre bem, não é? Quem não teve matemática é assim. Não, vamos apontar para os 10 anos. Está bem, uma conta redonda, está bom, 10 anos. Neste percurso de 10 anos, houve algum momento em que tu pensasses, bem, vou sair, vou acabar com isto, vou fazer outra coisa qualquer? Eu acho que em tudo na vida há sempre momentos em que a gente pensa, isto não é para mim. Tiveste esse momento? É desonesto pensar que não. A gente vai se mantendo nas coisas, como eu te disse, enquanto achamos que ainda teremos alguma coisa delas. E eu neste momento ainda acho que tiro. E depois torna-se parte da tua identidade também. É difícil viver quando se funde, quando há aquele momento em que se funde, em que tu passas também a ser
não só o que tu és, mas também és jornalista. Pronto, és jornalista, faz parte da tua identidade. É difícil tu dar o passo atrás e deixar de ser isso. E penso que deve ser assim em todas as profissões. Um conselho para, em jeito de psicologia, terminarmos o programa, para os jovens que se calhar nos estão a ver, se calhar estão a sonhar com uma profissão no jornalismo, se calhar estão a sonhar em poder escrever e em poder fazer o que tu fazes, o que é que tu dirias a esses jovens? Eu diria para pensarem bem nas suas vidas. Tens que ser mais positivo um bocadinho. Não, eu diria assim, diria para pensarem bem nas suas vidas, mas estou a ser... É o meu conselho, eu sou uma mulher prática. Para pensarem bem nas suas vidas, para pensarem repetidamente nas suas vidas durante muito tempo. Para verem se é de facto isso que querem. E se querem isto pelas razões certas. Porque há muitos poucos jornalistas que sejam muito bem pagos, que sejam estrelas, que vivam uma vida glamourosa. Portanto, se eles querem ser jornalistas para contar a história, para obter alguma recompensa por via disso, de contar a história, de facto ser jornalista e escrever e fazer aquilo que os jornalistas fazem, muito bem. Agora, se é pela parte brilhante e glamourosa da profissão, eu acho que é um mito. É um mito e não vale a pena, vão sair muito desiludidos. Por acaso isso é muito interessante, porque eu lembro-me quando entrei para a faculdade, tive uma colega que me disse assim, tu vais estudar jornalismo porque gostas de aparecer na televisão. E eu fiquei assim a olhar para ela, porque é uma ideia muito errada, as pessoas associam o jornalismo a quem aparece, não a quem está por detrás a fazer o... Sim, e o exército de jornalistas, o grosso, faz as pessoas aparecerem, não aparece. Claro. A verdade é essa. Porque às vezes, na maioria das situações, o jornalista sente-se muito desconfortável a aparecer na televisão, a estar aqui a fazer Sim, eu estava bem melhor nessa cadeira do que nesta. A verdade é essa. Já tive convidados que me disseram o mesmo. Pois, se calhar deviam ter sido jornalistas. Mas é verdade, as pessoas confundem muito isso e é uma pena, porque acho que para se montar projetos destes, e quer seja na televisão, quer seja na imprensa, quer seja na rádio, é preciso muitas vezes pessoas que não me dão a cara, mas que fazem as coisas irem para a frente e que nos permitem contar histórias. Claro que sim, claro que sim. Todas as pessoas que estão nos bastidores são muito importantes. Portanto, quem quiser ser jornalista, que seja pelas razões certas e para ser feliz. Pronto. Helena, muito obrigada por teres vindo ao programa. Foi uma conversa maravilhosa da minha parte. Espero que não tenhamos sido chatas lá para casa. Espero bem que não. Só faltava aqui o cafezinho e o chocolatinho. E pronto, boa sorte, continua. Muito sucesso na tua carreira profissional. Eu sou grande fã, vou continuar a ser. E pronto, depois marcamos um cafezinho. Tá bom, fica combinado. Obrigado, senhores telespectadores, por me terem acompanhado hoje. Marcamos encontro no próximo domingo.